Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje nós vamos continuar os nossos estudos pensando sobre o uso de algumas expressões. Essas expressões, elas são parecidas, mas nós vamos perceber que elas têm sentidos diferentes e, na verdade, às vezes até contrários, opostos, tudo bem? Nós vamos hoje pensar sobre as expressões ao encontro de encontro a, e a fim de e a fim. Nós vamos perceber que existem algumas diferenças de sentido. E aí nós vamos pensar sobre a seguinte questão: por que expressões tão semelhantes elas podem ter assim um sentido tão diferente um do outro? Por que expressões tão semelhantes podem ter sentidos diferentes? E aí nós vamos pensar sobre as expressões ao encontro de encontro a fim, que é escrito tudo junto, e a fim de, que é escrito separado. Por que elas são diferentes? É importante a gente pensar sobre isso, porque quando nós vamos falar ou escrever, quando a gente quer dizer uma coisa, a gente pode acabar falando algo que tem um sentido oposto ou um sentido diferente quando a gente não dá uma certa atenção ao sentido que essas expressões, aos sentidos que elas podem ter. Tudo bem? Então vamos seguir. Vamos pensar agora com calma sobre ao encontro de, que significa concordar, e de encontro a, que significa discordar ou chocar, certo? Impactar também pode significar ir de encontro a. Então, as suas ações vão de encontro às regras da escola, ou seja, as suas ações, elas discordam das regras da escola. Você está descumprindo as regras da escola. É isso que significa a expressão ir de encontro às regras, certo? É você descumprir, você romper as regras, quebrar as regras. Então, se eu dissesse o oposto, as suas ações vão ao encontro das regras da escola, ou seja, você agora cumpre as regras da escola, as suas ações, elas obedecem às regras da escola, elas concordam com as regras da escola. Então, vocês percebem que a seleção de uma expressão ou de outra, elas têm um sentido totalmente contrário. E aí nós temos que pensar, é por isso que é importante a gente dar uma atenção, a gente estudar essas expressões e os significados que elas têm. Porque dependendo do seu objetivo na hora desse ato de comunicação, você pode selecionar uma expressão ou a outra. E aí, se você não tem conhecimento sobre o significado dessas expressões, você pode acabar falando em desacordo com o seu objetivo inicial. Então, se o meu objetivo é dizer que você não cumpre as regras, eu tenho que dizer vão de encontro às regras. Agora, se o meu objetivo é dizer que você cumpre as regras, aí eu tenho que dizer vão ao encontro das regras. Percebem? Então, a simples seleção de uma expressão ou de outra, elas podem ter um sentido totalmente diferente, contrário um do outro, quando eu vou falar. E isso vai interferir diretamente, vai impactar diretamente o meu interlocutor, a pessoa para quem essa mensagem se destina, certo? Porque ela vai ser chamada de cumpridora ou descumpridora das regras. Então, é importante ter cuidado porque a seleção dessas expressões, elas vão me ajudar ou impedir que o meu objetivo nesse ato de comunicação seja cumprido, além de impactarem diretamente o meu interlocutor, a pessoa para quem essa mensagem se destina. Tudo bem? A pessoa ela pode se sentir lisonjeada ou ofendida
de acordo com a expressão que eu vou selecionar. Vocês percebem agora a importância de se pensar um pouco sobre a seleção dessas palavras, dessas expressões? Então vamos aos outros exemplos. As ideias de Berenice vão ao encontro das intenções da instituição, ou seja, as ideias de Berenice, elas concordam com as intenções da instituição, elas são interessantes para essa instituição, certo? O carro foi de encontro ao muro, ou seja, o carro se chocou com o muro. O carro impactou, ele agiu, ele teve um impacto sobre o muro, certo? Também pode ser utilizada nesse sentido essa expressão. As propostas do rapaz vão ao encontro das necessidades do grupo, ou seja, as propostas desse rapaz, elas concordam, elas ajudam, elas cumprem os pré-requisitos, as expectativas desse grupo, por causa dessas necessidades que eles têm. Tudo bem? Então vamos lá, vamos seguir. Alguma dúvida aqui, já sabem o que fazer, né? Ler a rotina, rever o vídeo e falar com o seu professor de sala de aula. Gente, é muito interessante pensar sobre o sentido dessas expressões, perceberam? Vamos à próxima. Afim, quando é escrito tudo juntinho, que aí vai significar afinidade, proximidade, semelhança, tudo bem? E a fim de, quando é escrito tudo separado, nós vamos ter o sentido de objetivo, finalidade, desejo, pretensão, tudo bem? Então vamos aos exemplos que eles sempre nos ajudam a compreender melhor. Os nossos gostos são afins, ou seja, eles são semelhantes. Nós gostamos das mesmas coisas, de coisas parecidas, certo? Esse é o sentido. O rapaz falou a fim de convencer os amigos. O rapaz falou com o objetivo, com a finalidade de convencer os amigos, certo? Eles estão a fim de jogar futebol, ou seja, eles têm o desejo, eles querem jogar futebol. Aqui tem esse sentido. Eles estudaram muito a fim de passarem na prova, eles estudaram muito com o objetivo, com a finalidade de passar na prova, certo? Então, são sentidos diferentes que nós podemos ter com o emprego dessas expressões, tá bom? E aqui esse sentido, ele acontece simplesmente pelo fato dessa palavra ser escrita junto ou separada. Perceberam? Então, nós vamos ter a seguinte observação também. Afim, quando indica afinidade, proximidade e semelhança, vai para o singular e plural. Vocês perceberam que tem essa flexão? Os nossos gostos são afins. Olha, foi para o plural. Aí nós vamos ter afinidade, proximidade e semelhança. Mas a fim de, quando significa objetivo, finalidade, desejo, percebam que em nenhum dos nossos exemplos nós tivemos essa flexão. Não foi para o plural. É uma observação interessante também a se fazer, tá bom? E agora, gente, é como eu falei. Nós temos vários exemplos, várias possibilidades, e essas possibilidades elas são muito bem exploradas no nosso livro didático, certo? Na rotina, gente, leiam o texto que vem na rotina, aquela explicação está muito interessante. E façam as atividades. É muito importante que vocês respondam às atividades que vêm nas rotinas que vocês recebem semanalmente, tudo bem? Além disso, se vocês tiverem necessidade, revejam esse nosso vídeo, deem uma pausa, façam anotações no caderno de vocês, façam pesquisas, utilizem os equipamentos que vocês têm para fazerem pesquisas para enriquecer também o repertório de vocês. Conversem com o professor de sala de aula se vocês tiverem alguma dúvida também. O professor ele está sempre disponível, disposto a lhe ajudar a esclarecer as suas dúvidas também, certo? Então hoje nós ficamos por aqui com essas reflexões e na próxima semana nós voltamos com outras curiosidades sobre a língua portuguesa, porque afinal de contas sempre tem alguma coisa
para a gente observar e que vai nos fazer pensar sobre como é importante a gente conhecer para ter aquele poder de escolha, de seleção, de saber que uma simples palavra pode modificar todo o sentido de uma frase, pode nos ajudar ou nos impedir de atingir um objetivo na hora dos nossos atos de comunicação, tá bom? Então vamos pensar um pouco mais sobre isso na nossa próxima aula. Por enquanto nós ficamos aqui, tchau!